Meus queridos, não tinha jeito. Eu sei que vocês estavam querendo vídeo de Banco do Bradesco versus Santander, mas apareceu uma treta aí no mercado sobre XPML. Eu vou ter que vir aqui trazer esse vídeo pra você, porque tem muita gente falando coisa errada no YouTube. Infelizmente, o YouTube é uma ferramenta que você precisa triar quem é que você assiste, meu amigo. Porque senão você vai virar um desesperado, um cara que só fala polêmica, um cara que é apocalíptico com todo tipo de negócio, né? Aqui a gente tá falando de bolsa de valores, mas tem teorias apocalípticas pra tudo. E aí a falta de conhecimento faz você que é leigo se desesperar, infelizmente. Então eu vou trazer esse vídeo pra você entender de verdade qual que é a situação do XPML, se ele vai falir mesmo, se não vai, se esse negócio do gestor ele tá tentando te enganar mesmo, igual alguns citaram. Tem algumas almas boas aí que tentam fazer um vídeo, mas carece de informação. E aí são raras as pessoas que realmente destrincham. Meu objetivo aqui não é fazer um vídeo curto pra você saber o que tá acontecendo com o XPML. O meu objetivo aqui é fazer um vídeo para que você entenda o que tá acontecendo, que eu fico até meio brabo mesmo, não tem jeito não. E aí vai demorar mais um pouquinho, né? Então qual que é a treta que tá rolando no mercado? Primeiro, um cara foi num podcast e falou assim: todo mundo tá operando vendido nos fundos imobiliários. O pessoal tá acreditando que os fundos imobiliários agora já era mesmo. Acabou, vamos operar vendido. E o cara realmente tá apostando contra o mercado imobiliário. Só que, olha o barulho que isso fez, cara. Olha o barulho. A posição vendida é em cerca de 80 milhões. O mercado imobiliário é que tamanho. O mercado de fundos imobiliários, pô, só o XPML em questão tem 7, 8 bilhões de patrimônio. O que é 80 milhões, cara? E aí todo mundo fica pensando: meu Deus do céu, tá todo mundo operando vendido fundo, mas eu vou vender meus fundos imobiliários também. Então, primeira coisa, cuidado. Existe muita maquiagem nas informações. O mercado, eu sempre falo pra vocês, o mercado ele é feito de narrativas. E as narrativas vendem mais do que a qualidade do produto. Você tem que ser um analista de qualidade de produto, você tem que ser um analista fundamentalista, porque senão, meu amigo, você vai cair nas armadilhas. E a segunda treta de mercado é que o XPML aumentou sua alavancagem e soltou nesse último relatório este gráfico aqui, ó, esse cronograma de desembolso de recebimentos do fundo. E ele colocou aqui uma caixa de disponibilidade, falou aqui que ele vai ter que tirar 630 aqui da principal parcela ali do portfólio, sim, e aí ele vai encerrar 2025 negativo. E aí se encerra negativo, não paga dividendo, não faz nada, né? Então o pessoal ficou preocupado. Nossa, o fundo que era bom pra caramba. A gente entra aqui na Word, a gente pega os fundos de shopping que tem um PVP acima de 8, só tem ele e o HGBS. Não tem mais nenhum fundo de shopping que tem um PVP acima de 8, que segue o pré-requisito mínimo do método 21. A gente desce aqui pra 0,7, perceba, aparece outros fundos de shopping que estão mais descontados, mas o XPML, sem nenhum tipo de problema, bate a liquidez de todos os outros somados. Você pega todos os outros fundos de shopping, soma tudo a liquidez, você tem ali menos ainda do que a liquidez XPML. Então o XPML ele é o fundo relevante. Ele é um fundo relevante dos shoppings. Na verdade, ele é um dos maiores fundos de shopping e ele é muito relevante dentro do próprio IFIX, que é a média dos fundos imobiliários. E aí ele soltou esse relatório, todo mundo ficou doido, porque se o principal fundo imobiliário de shopping tá fazendo merda com o seu portfólio, aí realmente vai dar BO. E aí tem alguns influencers, é engraçado demais, cara, eu não sei como que as pessoas... E eu fico pensando assim, como é que um leigo é enganado por isso, né? Como que você aí que ainda não sabe investir direito, ou que começou a investir tem um ano, não sabe ler relatório direito, como que você é enganado por isso? E aí a culpa não é sua de ser enganado, a culpa é porque a narrativa do cara é muito boa. E aí ele fala assim, ó, tá vendo? XPML, é da XP, já teve o XPPR, que também era da XP, que fez um mau negócio de alavancagem, meu Deus do céu, faliu. Então quer dizer que o XPML vai falir também. Humanos têm duas pernas, avestruz também tem duas pernas, né? Então humanos e avestruz são da mesma espécie. Pronto, fechou. Mais um sofisma aí que entrou na sua cabeça, né? Então agora, depois desse desabafo aí no início do vídeo, vamos entender qual que é a situação real do XPML, beleza? Calma aí. A gente tá falando de alavancagem. Dentro da alavancagem, a gente tem dois tipos de alavancagem. Então pega o papel pra você anotar, porque isso que é importante, isso que é uma aula mesmo de verdade. Eu tô usando só o XPML pra te dar essa aula, é um exemplo muito bom, né? Então aqui no quadro preto, toda vez que eu abro o quadro preto, se você é um cara novo que tá chegando aí no canal, toda vez que eu abro o quadro preto é pra você prestar bastante atenção, parar de prestar atenção em outras coisas. A alavancagem é o jeito que o fundo imobiliário ele consegue crescer. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele não pode fazer dívida direta. Então ele tem que usar de algumas maneiras para poder fazer essas dívidas, justamente para que ele possa crescer, porque senão ele nunca vai crescer, porque 95% do lucro dele tem que ser distribuído, ele vai guardar 5% de caixa. Cara, se ele não fizer alavancagem, ele vai ficar elas por muito tempo. E a alavancagem ela é dividida de duas formas. Anota isso aí, porque parece que tem gente que não sabe isso aqui. Duas formas. A primeira forma
é a mais comum, que você consegue saber e ver do relatório, inclusive a gente vai ver ali dentro do XPML. São emissões de CRIs. E a segunda forma é a compra direta, né? Vou colocar aqui, ó, compra direta, fica mais fácil de entender, tá? Compra direta. E aí, essa compra direta, qual que é a diferença? Isso aqui eu pego no CRI aqui, eu pego uma dívida e falo, ó, tô te devendo 100 milhões e esses 100 milhões eu vou te pagar em 100 meses, 1 milhão por mês, beleza? E aí o credor fala assim, não, beleza, tudo tranquilo. Ou seja, as dívidas de CRIs, normalmente elas são dívidas, isso aí, dívidas longas. Quando a dívida é longa, como os fundos imobiliários eles são altamente geradores de caixa, as dívidas longas elas ficam muito fáceis de pagar. E aí compensa o fundo ser alavancado. É melhor que ele seja alavancado de maneira racional, 7, 10, 15, até 15%, se for de maneira racional, compensa para ele ser alavancado do que não ser alavancado, porque ele aumenta, né, a receita, o fluxo de caixa do fundo e consegue pagar a dívida tranquilo. Agora, a compra direta, como que funciona? Eu vou lá e compro o prédio, fui lá, comprei o prédiozinho do João, ó, o Joãozinho era dono desse prédio aqui, eu fui lá, o XPML foi lá e comprou, prédio de shopping. Aí como que ele combina com o João? João, é 100 milhões, tá? 100 milhões. O João chega assim no XPML e fala, ó, é 100 milhões, tá? E esses 100 milhões, você vai me pagar 25 milhões por semestre. Tem emissão de dívida aqui, um CRI, por uma securitizadora? Não, é uma compra direta. Eu tenho que ficar pagando essas parcelas. É como se você tivesse parcelado com o próprio proprietário. Por isso que chama compra direta. E aí a gente consegue avaliar isso. Então, tira esse print da tela e agora vamos avaliar isso lá dentro do XPML, tá? Antes de olhar o cronograma, vamos olhar quanto por cento do fundo imobiliário ele está alavancado. E para isso a gente usa esse documento aqui, ó, informe mensal estruturado, tá? Tem o informe trimestral que a gente também vai usar nesse vídeo, você vai aprender pra caramba. Então, lá no informe mensal estruturado, você consegue ver aqui, ó, na parte de passivo, você desce lá embaixo, informação de passivo. Aí você quer aula paga, hein? Você quer aula paga. Dá o like, se inscreve no canal aí. Dá o like, que isso aqui, só essa partezinha aqui, se for valer 2 minutos, tem gente vendendo aula para análise de DRE por 597 aí, e você não aprende isso aqui. Então aqui no balanço patrimonial, você consegue ver que tem aqui, ó, obrigações por aquisição de imóveis. Essa aqui é a famosa compra direta que nós falamos. Tá aqui, ó, compra direta. Quanto que o XPML deve de compra direta? Olha lá, 679 milhões. E aqui tem, ó, obrigações por securitizações de recebíveis. Isso aqui são os CRIs. Olha lá, os CRIs, ó, quanto que ele deve de CRI? Olha lá, meio bilhão, né? 556 milhões. Então vamos ver o quanto que ele deve de verdade. Ah, Léo, mas esses outros aqui, rendimento a distribuir, taxa de administração, isso também é passivo porque sai do fundo. Mas não é dívida, então não tem que ser levado em consideração para alavancagem. Então vamos somar esses dois valores aqui, ó. Você pega a calculadora aí, ó, Ctrl C, Ctrl V. Olha o tanto que é difícil, né? É porque realmente não é complexo. Falta conhecimento mesmo para as pessoas. E aí você vai assistir um vídeo de uma pessoa que não tem conhecimento, ela não faz uns negócios desses, você fica meio que... Então aqui, o quanto que ele deve? 1,2 bilhão. Isso aqui é o quanto que ele deve. Deve pra caramba? Deve pra caramba. Vamos ver quanto que é o patrimônio total, que aí a gente divide o passivo das obrigações pelo ativo total e a gente tem a alavancagem bruta do fundo, beleza? Vamos ver a alavancagem bruta do fundo? O ativo hoje ele tem 7,8 bilhões de reais, tá? Então vamos dividir isso aqui, ó, por 7,8 bilhões. A gente chega então na conclusão de que a alavancagem do XPML é de 15,77. Lembrando, dividido em alavancagem por compra direta e alavancagem por CRI. Então vamos pegar agora e vamos ver qual que é a alavancagem só por CRI. A gente consegue também, ó, a alavancagem por CRI lá. A gente pega só o valor do CRI, que é meio bilhão lá, ó, 556 milhões. Pega ele, coloca lá, ó, e agora divide pelo ativo total. Você tem que anotar isso. Anota isso aí, eu vou ter que escrever aqui na tela pra você anotar, né, que senão você não anota. Olha lá, alavancagem bruta igual passivo, aí eu vou colocar aqui OB de obrigação, dividido por ativo total. Pronto, agora você anota, você sabe calcular a alavancagem, não é mais enganado. O cara fala que a alavancagem é de 6, aí vai lá e calcula, vê se é de 6 mesmo, ué. Então lá, ó, alavancagem por CRI agora. Eu pego o que deve em CRI e pego o ativo total lá. E aí do ativo total, eu sei então que por CRI eu tô com 7,1% de alavancagem. 7,1% de alavancagem. Perfeito. O restante, então, é a alavancagem de imóveis. Então, vamos para o relatório aqui e eu vou só anotar aqui para poder ficar anotado, ó. Então, aqui na parte de alavancagem bruta, tá de 15,77%. A gente viu que a alavancagem por CRI, vou colocar aqui a CRI, ó, é de 7,1% e o restante ali é a alavancagem direta, tá? Ah, como que eu calculo a alavancagem direta? Te ensinei já, né? Mas vamos lá, ó. Você vem aqui na parte do relatório mensal, pega lá o que deve direto, Ctrl C, abre a calculadora, vral,
vral, cola, vai lá no ativo total, vral, copia, divide, cola, lá, 8,67, beleza? 8,67. Então, perfeito, a gente tem todas as alavancagens aqui agora. Deixa eu dar um zoom. E agora, o que foi o BO aqui que o pessoal tá notando esse BO, né? Aqui a gente consegue perceber que realmente o XPML, o gestor, ele fez uma caquinha. Ele fez uma caquinha. Aí você tem que entender o porquê que ele fez essa caquinha. Porque, na verdade, na minha opinião, foi justamente para não causar alarme. Para não causar alarme. Os investidores que são mais experientes provavelmente já perceberam. Os investidores que não eram experientes, se vissem algo desse tipo, provavelmente ia entrar em pânico, a cota ia cair mais. E aí o gestor não quer que a cota caia. Isso é óbvio. Você também não queremos que a cota caia, né? A não ser que você queira fazer o aporte, você quer fazer o aporte na cota mais barata. E aí, olha só o que aconteceu, tá? Eu vou tirar o zoom aqui só para você entender. Esse aqui é o relatório último aí de janeiro. Daí eu peguei aqui o relatório também de dezembro, o relatório aqui de novembro, tá lá, ó, o relatório de novembro, e aqui o relatório de outubro, beleza? Então, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Em janeiro aparece esse gráfico aqui da alavancagem, ó lá. Aparece esse gráfico aqui do cronograma. Em dezembro, cara, não aparece o gráfico. Ele tirou o gráfico, o gestor tirou o gráfico. Lá em novembro, olha só, também não tem o gráfico, tirou o gráfico. E aqui em outubro tem o gráfico. Tá lá o gráfico. E o gráfico tá bem confortável. Olha só, o gráfico tá bem confortável. Inclusive, aqui tá a parcela do sim, ó. Tá vendo aqui a parcela? 630? Tá lá, ó. Parcela tá aqui, ó. É a mesma parcela, tá aqui. Só que aqui tava escrito caixa atual do fundo. E aqui tá escrito caixa e disponibilidade. Então ele deu uma maquiada. Ele deu uma maquiada nas informações pra você não sentir tanto baque. Não sentir tanto baque. E aí a gente encerrou 2024 aqui com todos esses pagamentos das parcelas aqui e com 841 de caixa. Quando a gente iniciou janeiro, a gente tá com 651, mas não é de caixa. 651 de caixa e disponibilidade. E quando você abaixa aqui, você vê o que ele quer dizer, ó lá. Lê junto comigo aqui, ó. Estão sendo consideradas as posições de caixa dos fundos imobiliários acessórios do XPMOLs e as posições líquidas de outros fundos detidos pelo fundo. E inclusive eu vou te mostrar, analisar isso aí também. Ou seja, a gente precisa analisar se o fundo vai ter capacidade de pagar essa dívida e se o fundo vai ter que fazer venda de ativos, o que o fundo vai ter que fazer caso ele não consiga pagar essa dívida. Porque aí, realmente, se ele não conseguir pagar a dívida, rolar essa dívida, a dívida vai ficando cada vez mais cara, vai virando um bolo. Aí de 15 a alavancagem vai para 20, para 30, para 40, para 50. Aí é BO mesmo, né? Aí é BO mesmo. Então, vamos ver aqui o que o gestor, que teoricamente é para ser mais inteligente do que nós, ele tá pensando em fazer. Primeira coisa, como que ele vai pagar a alavancagem de CRI? Porque lembra, a alavancagem de CRI, ela é mais longa, correto? Se a alavancagem de CRI ela é mais longa, a gente tem mais tranquilidade no pagamento. Por isso que eu falo para você, não é 3% de alavancagem mais seguro que 10% de alavancagem. Não existe isso. Por exemplo aqui, se a gente fosse dividir essa alavancagem 7,1 para CRI e 8,6 para direta, se fosse o contrário, mesmo a direta sendo menor, ela seria mais arriscada do que a de CRI por causa do tempo. Você tem R$50 de caixa e você tem R$100 de dívida para pagar em 10 anos. Tranquilo, você paga R$10 por ano. Você tem 5 anos tranquilo, em 5 anos você faz mais dinheiro e paga o resto, correto? Agora, se eu falo que você tá devendo os mesmos R$100, a mesma dívida, só que você tem que pagar daqui 30 minutos, você só tem R$50 no caixa. Pô, ficou complicado. Então a alavancagem, apesar de ser a mesma, quando o intervalo é curto para pagamento, fica mais difícil. E aqui o intervalo é curto, por quê? Porque é no final, ó lá, ó, terceira parcela do portfólio sim, ó, 630 milhões referente à aquisição do portfólio sim, conforme o fato divulgado neste fato relevante. Vamos abrir aqui o fato relevante, ó. Tá aqui, ó, parcela de 630 milhões em dezembro de 2025. Então, nesse ano, dezembro de 2025, daqui 10 meses. E como tá mais apertado, o pessoal fica desesperado. Mas eu vou te mostrar aqui quais são as opções do fundo. Primeiro, vamos falar da alavancagem de CRI aqui, ó. Alavancagem de CRI. A alavancagem de CRI, a gente consegue ver a amortização por esse gráfico aqui, ó. Então aqui, ó, fluxo de amortização estimado considerando as obrigações descritas na tabela acima. Obrigações de CRI do fundo. Então tem 4 CRIs aqui. Esses CRIs totalizam todo aquele valor que a gente viu lá no informe, que são 500 e poucos milhões, né? E aí você vê aqui o custo, que inclusive é um custo elevado. Se tiver que emitir CRI agora, vai ser um custo mais elevado, porque a taxa de juros está elevada. Você consegue ver aqui que em 2025 ele tem um fluxo, ele tem que pagar 23 milhões. Então vamos lá, ó. Aqui em 2025 ele tem que pagar 23 milhões. Aqui em 2026 ele tem que pagar 28 milhões. Da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Bom, um fundo ele tem a receita imobiliária, aí tem as despesas. Dentro dessas despesas tem o juro do CRI. Só que o juro do CRI não amortiza o CRI. Isso aqui é amortização, tá? Isso aqui é a amortização do CRI. Então, depois que aparece o resultado do fundo imobiliário, que é ali que vem os dividendos, 95% é distribuído e 5% é do fundo. O fundo, ele pode escolher pagar dívida
dívida, amortizar a dívida, ou ele pode distribuir. Ah, eu quero distribuir 100%. Pode também. Pode fazer o que ele quiser com esses 5 aqui. Mas esse 5% pode ser usado para poder pagar e honrar com a amortização. Então vamos ver quanto que 5% do caixa corresponde hoje. Porque às vezes a gente tá vendo aqui 23 milhões. Meu Deus, de onde ele vai tirar 23 milhões? Pô, esses 23 milhões talvez já é o caixa lá do XPML. Já é só os 5% de caixa. Você não precisa se preocupar com esses 23 milhões. Inclusive você vê que vai subindo, né? Você vê que vai subindo. Então tem que ter uma perspectiva de aumento ali. Tem que ter uma perspectiva talvez de uma venda de imóvel. Vai ter que ter uma perspectiva talvez de uma subscrição de cotas. A gente vai falar sobre as alternativas do gestor aqui. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é procurar a DRE do fundo. Que a gente consegue ver a DRE dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses. A receita imobiliária foi de 662 milhões. Teve as despesas, papapá. O resultado foi 560. O distribuído foi 537. Ou seja, 537, 524,094 dividido por 560, que é o total ali, né? 964. Ou seja, foi distribuído de dividendo 95,94%. 95,94%. A gente pega esse valor, que foi o resultado total. Presta atenção no que eu tô fazendo. Tirando o resultado que foi do distribuído, que foi quase 96%, quanto que sobrou? Olha lá, sobrou 22 milhões. 22 milhões. Se a gente pega esse resultado aqui para ficar ainda mais exato, né? Os 5%, ó. Pega esse resultado. Vê esse 5% que pode ser do fundo, vai dar 28 milhões. Então, o fundo imobiliário, o XPML, só com o que ele já tem, tirando o que ele tá comprando, né? Porque quando ele vai comprar, vai alugar, vai aumentar ainda mais a receita. Mas só com o que ele já tem, ele já consegue honrar pelo menos 2025, 2026. Pelo menos. Aqui vai guardar 5 milhões, né? Se ele pode guardar. E aí aqui vai já dar pra honrar também 2027. Então, 3 anos da amortização de CRI, tá tranquilo. E aí ele pode escolher vender algum imóvel durante esse período para poder amortizar o restante, né? Que aqui ele vai ter 28 milhões, mas vai faltar 15. Supondo que o fundo fique inalterado, mesma coisa. Ele não aumentou receita, vai ficar assim pro resto da vida. Ele vai ter que dar um jeito de arrumar dinheiro de outro lugar. Da onde? Venda de imóvel ou subscrição. Ele pode subscrever ou pode vender imóvel. Vamos falar sobre isso agora? Porque a gente só tá falando da amortização de CRI aqui ainda. Quais são as alternativas do gestor? Ele inclusive coloca aqui, ó. A alternativa, ó. A gestão acompanha ativamente a saúde financeira do fundo, além de buscar alternativas para otimização do fluxo de caixa e estrutura de capital que sejam capazes de honrar com todos os seus compromissos ao longo dos próximos anos. São constantemente avaliadas a possibilidade de alienação de ativos, venda de imóveis, emissão de novas cotas, subscrição, ou seguritização parcial ou total das parcelas futuras. Emitir mais CRI. Beleza? Então primeiro vamos falar sobre alienação dos ativos. Vender imóvel é tranquilo pro XPML. O XPML tem os melhores shoppings aí do Brasil. Tem participação inclusive grande. Então ele pode pegar e vender uma participação e tem lá 50% do shopping, ele vai lá e vende 20%. Aí ele pega desses 20% e ainda vende com ganho de capital, vai, distribui o ganho de capital pros cotistas e o restante você amortiza. Aí tem muita gente falando assim, mas é porque as pessoas vão saber que o XP Malls, ele está com esse problema financeiro e que ele vai querer vender imóvel. Então o cara que vai querer comprar o imóvel, ele vai querer pressionar o preço para baixo. Todo mundo vai falar assim, ninguém compra do XP. Pô, isso pode até acontecer para um comprador, mas o outro comprador, quando ele vê a oportunidade de comprar um imóvel bom, bem localizado, pelo preço justo, ele não vai ficar assim, vou ver aqui, vou pressionar o XP Malls para ver se baixa esse preço, porque eu sei que o XP Malls está numa situação ruim financeiramente, que nem tá tão ruim assim, mas eu sei que o XP Malls está numa operação financeira muito apertada, então eu vou pressionar o preço para ver se... Aí vem um outro cara e compra. Você acha que realmente um outro gestor, uma outra instituição financeira, você acha mesmo que vai ficar perdendo tempo de comprar um imóvel bom pelo preço justo? Não vai. Eu quero mais 50 milhões de desconto. Aí vem um outro e compra. Não tem jeito. Então, na minha opinião, a venda de ativos, ela é fácil de acontecer. Ela é fácil de acontecer. Emissão de novas cotas. Emissão de novas cotas não acho que é uma boa opção. Não é fácil de acontecer. Emitir novas cotas com PVP menor do que 1, meu amigo, isso aqui é só pra caçar encrenca com cotista. Porque o valor patrimonial da cota é 117. Hoje ela tá cotada a 97. Você vai emitir cota a 117, ninguém vai comprar. Então você vai ter que emitir muito próximo do valor de hoje. O valor de hoje tá com PVP de 0,83. É como se você estivesse consumindo 17% do valor do cotista. Então isso aqui não vai acontecer. Isso aqui só vai acontecer quando tiver reversão de taxa de juros, o PVP subir, bater 1.1, como tava de novo, né? O povo não lembra. A XPML tava com o PVP de 1.1, 1.05, 1.03 aí. Recentemente. Não tem nem 12 meses, não tem. Então, aqui na minha opinião, emissão de novas cotas não vai acontecer. Seguritização para emissão de novos CRIs, cara, isso aqui é possível, tá? Inclusive seria bom. Alienação de ativos, vender os ativos ou emitir novos CRIs. Aí ele pega esses 630 milhões e parcela essa dívida. Ele não precisa vender o imóvel para poder pagar. Ele parcela. Mas vai vir com custo alto, IPCA
IPCA mais 7. Beleza, vai vir com custo alto, mas ele vai fazer lucro também com esse imóvel. E é melhor do que ele vender um outro imóvel que vai valorizar, por exemplo, 17% no ano que vem, 10% no ano que vem, 7% no ano que vem. Ele já ganha esse IPCA aqui mais 7, né? Só com a valorização do imóvel que ele deixou de vender. Porque, cara, vai valorizar pra caramba quando essa taxa normalizar. Então ele pega esses 630 milhões e aí ele emite um CRI para pagar em 10 anos, por exemplo, tá? Só um exemplo, fica 63 milhões por ano. Pronto. Aí agora ficou muito mais simples, ficou muito mais tranquilo. Agora ele pode vender um imóvel sem pressa, com uma venda de imóvel vai ter caixa ali para quitar uns 2, 3 anos de amortização. Meu Deus do céu. Não tá desse jeito aí, fundo vai falir, pelo amor de Deus. Ele vai conseguir resolver tranquilamente esse problema. E só para finalizar, essa parte aqui do caixa de disponibilidade, que realmente foi uma maquiada nos dados, né? O gestor, ele tentou dar uma maquiada nos dados. Eu não sei se foi com a má intenção. Isso aí a gente não vai saber se foi de má intenção ou se foi para tentar tranquilizar os cotistas, para os cotistas não assustar. Caixa mesmo que o fundo tem não é 651. Caixa mesmo que o fundo tem, inclusive, ele já deixa aqui no gráfico abaixo, ó, o caixa mesmo que ele tem é 398. O restante é fundo imobiliário. E desses fundos imobiliários, a verdade é que o XPML não tem só 300 milhões de fundo imobiliário, que o pessoal fala, porque tem 300 milhões de fundo imobiliário. Não é. Ele tem muito mais. Aqui no relatório do balanço patrimonial trimestral, você consegue ver todas as posições do fundo. Tudo. Você consegue ver toda a posição aqui. E aí você consegue perceber, inclusive lá no mensal, que em fundos imobiliários, olha aqui, ó, fundo de investimento imobiliário, tem 1,4 bilhão. Só que lógico, os fundos imobiliários em geral, eles podem escolher comprar um imóvel através de fundos imobiliários para diminuir imposto. Então, quando você olha aqui no balanço patrimonial para ver quais são as posições dos fundos imobiliários que ele tem, você consegue ver aqui que esse Neomall e esse Shopping Internacional de Guarulhos são posições realmente de shoppings mesmo, posição de shopping. Tanto que você vê aqui que é um patrimônio bem alto. Os outros fundos, ó lá, os outros fundos, Capitania Logística, Capitania Office, aqui Capitania Shops, Capitania Renda Urbana, esse AGE aqui Malls também, né? Pô, isso aí são outros fundos imobiliários que ele pode vender. E aí realmente isso aqui dá 300 milhões. Isso aqui é fundo imobiliário que ele pode vender. É uma boa opção ele vender esses fundos imobiliários? Responde pra mim. Pausa o vídeo aí e responde nos comentários. É uma boa opção ele vender isso aí? Porque se ele vender, ele consegue pagar. É uma boa opção? Não é, pô. Os fundos imobiliários, em todos, eles estão descontados. A gente tá vendo isso. Até o próprio XPML tá operando aí a 0,83. A gente vê a HGLG a 0,90. Tá tudo descontado. Se fundo de ancoragem tá descontado, o que vai acontecer com esses fundos imobiliários aí que, na minha opinião, nem foram os melhores fundos imobiliários pro XPMLT, né? Como liquidez. Não foi. Mas, na minha opinião, isso aqui também não é objetivo agora. Não tem que vender fundo imobiliário agora, não. Tá num péssimo momento. Inviável, na verdade, nesse momento. As opções reais do gestor seria trazer o relatório do mês que vem, esclarecendo tudo isso aí, para evitar bagunça no mercado, né? Para evitar murmurinho no mercado, como já aconteceu, né? Para evitar que aconteça mais. Vem aqui com caixa mesmo. Pô, faz o gráfico lá. Caixa, 300. Disponibilidade, 351. Pronto, 600 milhões. Acabou os mimimi. Pronto. Explica lá, como nós vamos pagar isso aqui? Pô, vamos pagar através de venda de ativo, ou então vamos emitir um CRI. Explica como que funciona a emissão de CRI. Olha, tanto que seria legal. O gestor explicando como que seria uma emissão de CRI para poder pagar isso aqui. Como que ele faria uma emissão parcial de CRI. Isso aí é legal demais. Por que o gestor não faz isso? Inclusive, se o gestor, alguém da equipe aí do XPMOL estiver escutando isso aqui, fala lá com os caras. Isso aqui vai ser de grande ensinamento para todo mundo. Eu vou aprender muito com isso também. E o povo vai parar de ficar preocupado, né? O povo vai parar de ficar preocupado. Então, minha opinião final é que foi muito, mas muito barulho pra pouca bomba. Muito barulho pra pouca bomba. O negócio foi realmente aí pra tentar te chamar a atenção mesmo, na minha opinião. Não tá tão feio assim a situação, não. Tem essa complicação. Você sabe agora como que você avalia. Você sabe agora como que você vê a posição dos fundos imobiliários. Você sabe como que vê caixa. Você sabe como que calcula a alavancagem bruta, a alavancagem de CRI, a alavancagem direta. Você sabe como que o gestor pode resolver esse problema. Você sabe de tudo. Agora, tem que você aprendeu nesse vídeo. Se você não deixar o like, é palhaçada. Bate 10k de like nesse vídeo. Se você aprendeu, deixa o like. Deixa o like. Esse me motiva a trazer vídeos assim, né? Que teoricamente só estão ali dentro do método 2 em 1 que você tem que pagar. Que ainda é barato o método 2 em 1, né? 697 ainda é barato. Pra você entrar, pra você aprender um trem desse, porque eu já paguei mais de 4 mil aí em vários cursos. Não aprendi isso aqui não. Então deixa pelo menos o like, fechou? Prometo que amanhã vem um vídeo aí de Bradesco e Santander, que vocês pediram tanto. Vou fazer uma tabelinha top aqui agora pra vocês. Já vou gravar amanhã cedo e você vai ver amanhã de noite aí o vídeo de Banco do Bradesco e Santander. Qual que tá melhor pra comprar, se Banco do Bradesco dá oportunidade, é o melhor Santander agora. Se você tem algum desses dois bancos na sua carteira, vai ser muito importante que você assista o vídeo de amanhã, beleza? Já se inscreve aí pra você não perder o vídeo de amanhã, ativa as notificações e amanhã tamo junto, é nóis, pra mais um vídeo excepcional. Falou!